E a reforma tributária domina as atenções e discursos do governo federal, que pretende votar o projeto ainda no primeiro semestre deste ano. Confira os detalhes com a Camila Yunis. O enredo da reforma tributária ganha a cada dia novos capítulos. O governo federal pretende votar o projeto ainda neste primeiro semestre. Em um Brasil polarizado, poucos assuntos são consenso, mas a necessidade de uma modificação no sistema tributário é um tema de ampla convergência. E agora, a questão central é: qual reforma aprovar? O que abranger nesta proposta? Qual o impacto na vida da população? Para responder essas e outras questões, nós conversamos com 3 especialistas na área. O objetivo é simplificar os tributos no setor de bens e serviços, de onde vem a maior parte da arrecadação de impostos do governo, como explica o advogado especialista na área, Daniel Moretti. Quando você compra uma lata de refrigerante, uma garrafa de água, você tem embutidos ali todos os tributos que incidiram na produção, na venda, na revenda e assim por diante. Então, esses chamados de indiretos, a reforma tributária relativa a eles está mais amadurecida. A ideia central da reforma tributária é a simplificação do imposto. Por isso, neste momento, não deve ter nenhuma alteração no valor para o contribuinte. No Congresso Nacional, tramitam em destaque 2 propostas, a PEC 45 e a PEC 110. Para especialistas, o texto final deve ser uma junção desses 2 projetos. Mas tudo isso ainda está em discussão, como ressalta o advogado e membro do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, André Luiz Pereira. São as que mais sinalizam um cenário viável para o Brasil, né? Havia um grande advogado que dizia que o ótimo é inimigo do bom. E, portanto, eu acho que nós temos que abraçar esses projetos existentes. O da PEC 110, que unifica vários tributos, sem prejuízo também de uma análise mais acurada da PEC 45, que traz algumas inovações interessantes, também unificando ainda mais tributos e simplificando também o cumprimento das obrigações pelos contribuintes. Com essas mudanças, os empresários são os que mais sentiriam diferença, já que atualmente eles perdem muito tempo resolvendo burocracias. É o que avalia o advogado tributário Alisson Fernandes. Você concede às empresas tempo para elas se dedicarem em outras frentes. Então, o que hoje é dedicado para apuração das suas obrigações fiscais, a empresa vai investir em pessoas, tecnologia, produção, entre outras frentes, que com certeza tem um impacto diretamente na produção, tem um impacto diretamente no preço, né, competitividade do mercado e, consequentemente, preço aos consumidores. Então, é um jogo de ganha-ganha. Mas esse processo de transição será demorado e pode levar cerca de 10 anos. De acordo com os especialistas, durante esse período, a população terá de lidar com 2 sistemas, o antigo e o novo. Isso porque deve ser realizado um mecanismo de equiparação, retirando uma determinada porcentagem do tributo antigo e passando para o novo. E para ter maior eficiência na reforma tributária, os especialistas ouvidos afirmam ser necessário também outras mudanças, em especial a reforma administrativa. Roberto Mota conosco hoje para comentar as notícias do dia. Mota, bom dia, seja bem-vindo. Vamos falar sobre a reforma tributária. Bom, simplificar e até reduzir impostos, mais do que necessário, né? É mais do que necessário, Kalina. Bom dia para você, bom dia para os nossos espectadores. Na verdade, reforma tributária parece que é um assunto permanente na pauta desse país, né? É uma terra prometida na qual a gente nunca chega. Parece que agora o governo quer aprovar uma reforma tributária. Há 2 PECs sendo discutidas, a PEC 45 e a PEC 110, que principalmente unificam tributos, né? É interessante que nessa discussão nunca entra o principal interessado, que é o contribuinte, somos nós, né? Que na verdade deveria ser chamado de pagador de impostos, porque a gente não contribui, né? Os impostos são cobrados da gente. Os desafios no Brasil sempre são: a gente tem um número grande de impostos, as alíquotas são elevadas e é complicado de pagar impostos. Então, essas 3 coisas têm que estar em qualquer reforma tributária digna desse nome. E não me parece que estejam. Me parece que o foco dessa chamada reforma tributária aí
é simplificar os tributos no setor de bens e serviços, né? No setor de bens, principalmente, os tributos são IPI e ICMS, no setor de serviços é o ISS. Olha, simplificação é bom. Melhor ainda é a redução. Primeiro, redução na quantidade de impostos que a gente paga, no número de impostos. E segundo, redução nas alíquotas, redução na carga tributária, né? Redução na quantidade de imposto que está embutido em tudo que a gente compra. Não é isso que vai acontecer nessa reforma tributária. Sempre dizem, não, primeiro nós vamos fazer isso aqui, depois a gente trata da carga tributária. Eu acho pouco provável que a carga tributária seja reduzida por duas razões. Primeiro, porque o Estado brasileiro tem um apetite insaciável. É sempre preciso cada vez mais dinheiro para sustentar a máquina do governo e para pagar as dívidas que o governo faz. E segundo, porque tem muita gente interessada em manter o sistema brasileiro complicado e difícil de entender. Muita gente vive dessa complexidade. Agora, Mota, muito se falou também, além da reforma tributária, da necessidade da reforma administrativa. Você avalia que com essa mudança agora, a gente sabe que vai mexer com um funcionalismo aí de alto padrão lá em Brasília, principalmente, mexe com os estados. Haveria, de fato, aí um interesse numa reforma administrativa? Seria até primeiro a administrativa, depois a tributária? Como é que você também avalia toda essa questão? Bom dia, Marcelo. Bom dia. Eu acho que a reforma administrativa é ainda mais difícil de sair, uma reforma verdadeira, do que uma reforma tributária, porque a reforma administrativa contraria aquele que parece ser o principal interesse dos políticos brasileiros. Há exceções, evidentemente, mas eu diria que é o interesse de 90% dos políticos brasileiros, né? Eles concorrem a eleições para poder atingir posições de poder e ter acesso à máquina administrativa. Para eles, essa máquina, quanto maior, melhor. Quanto mais cargos para nomear os amigos, quanto mais empresas onde se possa fazer negócios com os amigos e conhecidos, melhor. Do jeito que eu vejo hoje, na prática política brasileira, vai ser praticamente impossível a gente um dia ver qualquer tipo de reforma administrativa.